É isso, é o mundo inteiro tá ouvindo a gente. Essa parte do diminuir a própria dor, eu acho muito dolorosa também, sabe? Porque eu acho que é muito nesse local, por exemplo, irmãos mais velhos. Geralmente são o que tiveram que diminuir a própria dor para ajudar, por já ter uma consciência maior do que estava acontecendo, né? Para ajudar os outros irmãos, para ajudar os pais, por já ocupar esse espaço que não deveria ocupar, mas a gente vive num mundo real, né, onde as pessoas precisam pagar as contas e cuidar uns dos outros. E também entra, mesmo eu como filho único, e a minha mãe trabalhava tanto, eu me criei tanto para ser independente que eu diminuo a minha própria dor para acolher o outro também, para entrar nesse espaço, sabe, de dar menos trabalho para o outro, acolher mais o outro. E como isso é exaustivo, só que a gente faz isso por tanto tempo que nem percebe o quanto é essa cobrança que você falou ali. Ah, mas a pessoa não pergunta como eu tô. É porque a gente ocupa tanto o espaço de não precisar que a gente precisa, só que a gente não sabe pedir, porque a gente nem sabe que precisa. E depois, assim, a pessoa que não sabe pedir ajuda, gente, é sempre a pessoa da exaustão no fim do dia, no fim do mês, no fim da semana, porque no fim do Natal, no fim do aniversário, porque é ela que fez tudo sozinha, ela que resolveu tudo sozinha. E eu, é assim, por ser mais velha, por ser controladora e tal, e por ter pacientes, porque a gente traz na nossa clínica o quê, né? Muitas vezes o que a gente precisa cuidar na gente mesmo, né? Todo mundo tem, e todo terapeuta tem o paciente que merece. Então, o que que a gente percebe? É verdade. Ontem eu até fiquei brincando com o meu paciente, porque assim, o que eu mais tenho na minha clínica é paciente que vê um problema passando, ele continua, olha e fala: Nossa, um problema passando, vou seguir a minha vida? Não, né? Ele olha e fala: Nossa, um problema passando, vou ali Vou resolver, pegar porque pra é mim. problema meu. É, exatamente, né? Então, assim, se esses pacientes caem na minha clínica, alguma coisa tem, né, Cíntia? Vamos olhar para isso aí também. Mas, enfim. Voltando para a coisa do controle. E aí você vai resolvendo tudo sozinha, a exaustão vai chegando, e eu sei que na sua cabeça você pensa, mas até eu explicar como que eu quero, não sei o que, eu já vou lá e faço, já vou lá e fiz, eu já fui lá e resolvi, porque também, né, pedir também é cansativo, ter que sempre pedir, eu ter que sempre explicar também é cansativo. A carga mental continua a mesma quando você tem que ficar explicando e tudo isso. Mas, de alguma maneira, você tem que começar falando o quão exausta você está, abrindo seu coração e contando isso para quem está perto de você, falando sobre essa exaustão mental, que às vezes a gente está cansado de falar isso aqui, né? Como os homens têm dificuldade de entender essa lógica da exaustão mental. Porque, beleza, vou te ajudar. Só que a cada 5 minutos você vir fazer uma pergunta, você não está ajudando. Você está me deixando ainda mais ansiosa, angustiada. Tipo, se você vai resolver, vai lá e resolve. Sabe? Vocês já devem ter visto milhões de vídeos assim, né? Ai, deixa que hoje eu vou fazer o jantar das crianças. Onde fica a panela? Mas onde está o macarrão? Eu fervo nessa ou naquela não sei o quê? Tipo, gente, a pessoa não consegue ler uma página num livro ali em paz, né? Era para ela ter aquele tempinho, não consegue. Então, vocês precisam entender que isso tem que ser construído. Talvez, tipo, na primeira vez que você for fazer, você vai ter que ensinar assim, vai ter que ser meio cansativo, e depois a pessoa se vira, enfim, você vai achar o seu jeito, mas não dá para ficar nesse processo de fazer tudo sozinha, você fica exausta. Exausta e irritada, porque a raiva vem junto, né, nesse, nesse caminho. Então, assim, pessoas raivosas, será que estão sobrecarregadas? Será que estão exaustas e não conseguem pedir ajuda? Será, né? É, eu sinto também o que acontece é a gente desaprendeu essa parte de ajuda. Eu acho que eu lembro de mim aqui, né, aplicando pra mim e pensando num exemplo de uma amiga que é. Eu vi essa interação de uma amiga com a mãe dela. As duas são muito práticas. E aí, quando você vai tentar pedir ajuda pra uma pessoa muito prática, ela é muito prática, né? Ela abraça o problema pra ela, que eu esqueci que era isso mesmo, já te dá todas as soluções, já fala, mas é só fazer assim que resolve. É tipo, eu não tô te pedindo a solução, eu só tô te pedindo uma coisa, sabe? Um ouvido, um colo.
E eu sinto que isso acontece também, porque eu lembro de pedir ajuda para minha mãe ou tentar esse local e na minha cabeça já montar a praticidade, que ela vai tentar resolver de uma forma inconsciente mesmo, sabe? Não era uma forma ativa que eu pensava, e era eu ia resolver sozinho. Pensava não resolver sozinho para dar menos trabalho e para tudo mais. E eu sinto que hoje ainda faço parte disso, e preciso também te dizer aqui, Cintia, uma coisa que eu lembrei agora, que eu não te incluí, eu te cobrei algo que eu também faço com você às vezes, então eu vou te dizer aqui agora. Ainda bem que eu não precisei apontar dedo para ninguém aqui, que a É. autoconsciência da pessoa é boa e aí ele traz sozinho, É entendeu? importante ser honesto com os nossos amigos, né? E com os ouvintes também, né? Outubro é o aniversário da minha mãe. E já fazem mais de 10 anos que ela faleceu, né? Só que o outubro do ano passado eu fiquei muito mal. Muito mal. Eu fiquei quase Ninguém ficou mal. sabendo aqui, viu, É, eu não gente? te falei, Cintia, não te falei. Eu sei, eu lembrei disso agora e pensei, olha só, cobrei Cintia de uma coisa que eu fiz com ela, igualzinho. Olha como o mundo capota na nossa cabeça. Mas eu fiquei quase mal quanto no período que ela faleceu. Eu me senti sem chão, assim, sabe? É, porque você estava E no Brasil, né? Será que teve a ver, uhum. assim? Eu não sei, eu acho que era muito pela relação, talvez, sabe? A relação com a Fran e tudo mais, e como tava essa profundidade, assim, sabe? Tocando em coisas de amor e tudo mais, e isso não existiu de uma forma assim. Então, eu conseguia ver isso acontecendo às vezes, igual na terapia, sabe? Quando vai numa coisa que vai tão fundo, que tá um monte de coisa lá naquele fundo ainda apertadinho, assim, aí você faz um buraquinho e explode aquele negócio na sua cara. E eu acho que era uma parte disso. E eu não consegui nem com ela dizer assim o que estava acontecendo, porque eu não entendi. Já fazia tantos anos que ela tinha falecido que eu não entendi o que estava acontecendo, o quão abalado eu estava. E eu consegui primeiro brigar e depois consegui expressar o que estava acontecendo e pedir ajuda e tudo mais e consegui traduzir aquilo, sabe? E consegui pedir colo e tudo mais, porque eu acho que isso é uma coisa também que me lembrou agora, que é a gente não sabe pedir colo, né? Não sabe pedir ajuda por causa dessa força toda e tudo mais. E o pedir colo é algo que eu comecei a aprender há um tempo. A simplesmente deitar no colo mesmo, a receber carinho, pedir carinho. E isso tudo é parte de um pacote dentro da gente, né? Porque a gente não escolhe sentimento, eles estão todos misturados. E mistura nisso tudo, dessa independência, o de não demonstrar fraqueza, o de se demonstrar forte, um milhão de coisas, né?